As sondas Voyager 1 e Voyager 2, verdadeiros marcos da engenharia espacial, superaram todas as expectativas em termos de longevidade e descobertas. Originalmente projetadas para uma missão de apenas 5 anos, essas gêmeas incansáveis têm operado por incríveis 45 anos, uma façanha notável que desafia as previsões iniciais. Ainda ativas e vagando pelo espaço sideral, elas continuam a transmitir sinais misteriosos para a Terra, alimentando a curiosidade e o fascínio de cientistas e entusiastas do espaço. Há uma previsão de que manteremos contato com as sondas Voyager até aproximadamente 2025. No entanto, permanece a intrigante questão: o que mais essas exploradoras cósmicas poderão revelar antes de perdermos contato? Será que nos surpreenderão com novas descobertas ou vislumbres desconhecidos do universo? A jornada dessas sondas é um testemunho do espírito humano de exploração e descoberta, e cada momento adicional que elas operam é um presente valioso para a ciência. Será que há alguma chance de sua jornada continuar? E se ligássemos a câmera da Voyager 1? É exatamente isso que exploraremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. As missões Voyager, originalmente lançadas com o objetivo de explorar Júpiter, Saturno e suas principais luas, proporcionaram um marco na astronomia ao capturar e enviar de volta fotografias desses corpos celestes. Essas imagens permitiram aos cientistas observar pela primeira vez os detalhes das superfícies das luas de Saturno, que até então eram percebidas apenas como pontos luminosos no espaço. Uma descoberta particularmente notável foi feita em relação a Encélado, uma das luas de Saturno. A revelação da atividade geológica nessas luas surpreendeu a comunidade científica, abrindo caminho para uma série de novas pesquisas e descobertas. Luas geralmente são cobertas por crateras, espécie de cicatrizes deixadas após colisões. Essas crateras não desaparecem, uma lua é estacionária e não há atividade geológica. Ao contrário, Encélado parecia ser suave como pérolas. Isso poderia significar que está formando uma atmosfera e um dia a vida poderia provavelmente se originar lá. Hoje sabemos que a razão para a suavidade de Encélado está em outro lugar, nomeadamente no criovulcanismo. Isto é, o gelo derretido que cobre o satélite garante a deslocação de massas de gelo e a formação de novas. Mas, nos anos 70, ninguém sabia disso, assim como sobre a lua Io de Júpiter. Antes das Voyager, parecia ser uma pequena bola de rocha e gelo a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol. Mas as lendárias sondas apresentaram aos cientistas uma imagem diferente. Não havia gelo em Io, apenas vulcões em erupção por toda parte, e a pluma de cinzas da erupção do maior deles atingiu uma altura de 400 quilômetros. Essa foi a primeira vez que vulcões ativos foram vistos em algum lugar além da Terra. Descobriu-se que a enorme gravidade de Júpiter faz as estruturas tectônicas da Lua se moverem constantemente, resultando em atividade vulcânica extrema e emissões de magma muito além da superfície de Io. As Voyager também mostraram aos cientistas os cinturões de radiação de Júpiter e os anéis planetários nunca antes vistos. Eles foram avistados pela primeira vez pela Voyager 1, em 1979. Vários meses depois, a Voyager 2 realizou imagens mais extensas, que permitiram uma determinação aproximada da estrutura dos anéis. Depois foi a vez de Saturno, o dono do sistema de anéis mais extenso do Sistema Solar. Eles consistem de inúmeras partículas pequenas, variando em tamanho de micrômetros a metros. Sabemos disso graças à nave espacial Cassini da NASA, que passou 13 anos estudando a Lua. No entanto, se as Voyager não tivessem capturado entrelaçamentos bizarros ao redor de Saturno, os cientistas nunca teriam enviado a Cassini. O mesmo aconteceu com a lua de Saturno, Titã. As Voyager foram as primeiras a notar mares líquidos em Titã, e a Cassini só confirmou isso 40 anos depois. Parecia que após 5 anos no espaço, a missão Voyager chegaria ao fim, mas felizmente isso não aconteceu. A missão foi estendida. A Voyager 2 foi explorar Urano e Netuno, e a Voyager 1 seguiu para as desconhecidas luas de Júpiter. Mas como elas poderiam continuar a missão se eram esperadas para durar apenas 5 anos? As sondas gêmeas Voyager pesam 773 kg cada, enquanto dispositivos mais recentes, como o Akatsuki japonês lançado em 2010, são pelo menos 200 kg mais leves. Desse peso total, cada Voyager carrega 105 kg de instrumentos científicos. Estes incluem o Subsistema de Ciência de Imagem, ou ISS. Ele consiste em 2 câmeras de televisão. A primeira é de grande angular com uma baixa resolução de 200 mm. A segunda câmera usa uma lente de ângulo estreito com uma resolução maior de 1500 mm. Mas essas tecnologias são quase ridículas comparadas ao que está a bordo do telescópio espacial James Webb.
Uma câmera com várias matrizes, prismas sofisticados dedicados e lentes, inúmeros obturadores e modo autônomo. No entanto, as Voyager causaram bastante impacto, mesmo que, à medida que a missão se afastava do Sol, os objetos nas fotos ficassem mais escuros. As Voyager conseguiram transmitir centenas de milhares de fotos com uma capacidade de armazenamento de apenas 67 megabytes. Hoje, dificilmente se conseguiria fazer um bom vídeo no Instagram ou TikTok com tal memória de telefone. Obviamente não era sobre as câmeras, mas sobre o que era então. Energia. Cada Voyager tem 3 geradores termoelétricos de radioisótopos, e o combustível usado é óxido de plutônio 238. Conforme o isótopo de plutônio decai, a energia da sonda diminui. Em 2011, ela caiu 57% em comparação à sua energia de lançamento. A energia restante seria insuficiente para manter todos os subsistemas funcionando por tanto tempo. É por isso que os cientistas decidiram desligar alguns deles para economizar energia. Isso levanta a questão: como as Voyager conseguiram se afastar tanto da Terra? Tudo se resume a um momento de lançamento cuidadosamente escolhido. Os cientistas aproveitaram um raro alinhamento dos planetas externos no final dos anos 70. Esse arranjo de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno ocorre aproximadamente a cada 175 anos. Isso permite que uma nave espacial siga uma trajetória particular e faça um tour de 4 planetas com um mínimo de combustível e tempo de viagem. Chamamos isso de assistência gravitacional. Ao passar por cada planeta, a nave espacial usa sua gravidade para aumentar sua velocidade e alcançar seu próximo destino. Usando esta técnica, o tempo de voo para Netuno foi reduzido de 30 anos para 12. A Voyager 2 foi lançada primeiro, com sua trajetória desenvolvida para passar por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A Voyager 1 foi lançada logo depois, mas em uma trajetória mais rápida e curta, projetada para enviar a nave espacial perto da maior lua de Saturno, Titã. Durante a década de 1990, um marco significativo foi alcançado pela sonda Voyager 1. Nesse período, ela superou as sondas Pioneer 10 e Pioneer 11, conhecidas por sua trajetória mais lenta no espaço profundo, estabelecendo-se como o objeto fabricado pelo ser humano que se encontra mais distante da Terra. Este feito destacou a Voyager 1 como uma pioneira na exploração espacial, marcando um ponto de referência importante na história da nossa jornada pelo cosmos. Mas isso significa que podemos continuar usando as Voyager? A velocidade da transmissão de dados digitais entre as Voyager e a Terra está constantemente diminuindo à medida que as espaçonaves se afastam da Terra. Por exemplo, quando a Voyager 2 viajou de Júpiter para Saturno, a taxa de transferência de dados foi reduzida pela metade. O que podemos dizer sobre a troca rápida de dados se a Voyager 1 está atualmente a uma distância de 24 bilhões de quilômetros da Terra e a Voyager 2 a quase 20 bilhões de quilômetros, e ambas continuam se afastando a aproximadamente a mesma velocidade de mais de 60 mil quilômetros por hora? No entanto, a distância ainda não impede a manutenção da conexão com os dispositivos. As Voyager continuam a procurar a fronteira entre a heliosfera, a região de influência do nosso Sol, e o meio interestelar, e até enviam novos dados. A Voyager 1, por exemplo, conseguiu gravar sons onde simplesmente não deveria haver sons. Descobriu-se que esse ruído ocorre quando as ondas do vento solar colidem com ondas vindas de outras estrelas no espaço interestelar. Isso significa que os dispositivos da missão Voyager ajudam os cientistas a obter informações sobre os parâmetros do meio interestelar que simplesmente não podem ser obtidas de outra forma. Os pesquisadores esperam obter informações suficientes enquanto as Voyager ainda têm combustível. No entanto, há um grande problema. A Voyager 1 parece ter se perdido. Em 2022, a NASA anunciou que as leituras do sistema de controle de atitude da Voyager 1 não pareciam corresponder aos movimentos da espaçonave. Os cientistas presumem que a sonda está confusa sobre sua localização no espaço. Funciona assim: o sistema de controle de atitude envia dados sobre o meio interestelar ao redor da espaçonave. O sinal passa por uma antena gigante direcionada para o nosso planeta. Mas agora só fornece aos engenheiros números aleatórios que não refletem o que está realmente acontecendo a bordo. Os cientistas estão lutando para entender a natureza do problema. Se não conseguirem, podemos perder a Voyager 1 mais cedo do que o esperado. A tarefa dos cientistas é complicada pelo fato de a sonda estar muito distante. Os sinais da Voyager 1 levam 20 horas para chegar à Terra, e a troca de mensagens entre a agência espacial e a sonda leva 2 dias. Há outro problema.
No passado, milhares de funcionários trabalhavam na missão Voyager, mas hoje há não mais do que 20 pessoas trabalhando em meio período. Isso é ruim porque ainda há algo que as Voyager poderiam ver. Quando as sondas ficarem sem energia, isso não significa que ficarão presas na gravidade zero. As Voyager usam combustível para manter os subsistemas funcionando, então continuarão voando, mas pararão de girar as antenas na direção certa e de enviar sinais para a Terra. Devido à questão de energia e memória, a equipe também removeu o software a bordo da Voyager, responsável por operar a câmera. Os computadores e softwares aqui na Terra que eram usados para analisar as imagens nem existem mais. E devido às câmeras e seus aquecedores estarem expostos às condições severas do espaço sideral por várias décadas, é provável que eles não funcionem mais. Mas o que a Voyager 1 veria agora? Supondo que as câmeras ainda estivessem em boas condições, o que elas veriam se fossem ligadas novamente? Muitos pensam que a Voyager 1 está tão distante do Sol que estaria em completa escuridão, mas isso não é verdade. Apesar de estar agora a 24 bilhões de quilômetros de distância, a luz do Sol ainda é 16 vezes mais brilhante que o luar aqui na Terra, então é definitivamente suficiente para ler um livro. No entanto, simplesmente não há nada interessante ou grande o suficiente ao redor da Voyager para capturar em câmera. Se a Voyager tirasse uma imagem hoje, seria escura, mas ainda veríamos o Sol e alguns planetas como pequenos pixels tênues. Talvez a coisa mais incrível seja que, apesar de viajar 24 bilhões de quilômetros, as constelações de estrelas em nosso céu pareceriam exatamente as mesmas. Se a Voyager quisesse uma perspectiva diferente da nossa galáxia, precisaria viajar milhares de anos-luz apenas para ver uma leve mudança nas estrelas. A Voyager 1 eventualmente alcançará isso, milhões de anos depois de nós termos desaparecido e muito tempo depois de termos perdido contato com a sonda espacial. Atualmente, as Voyager ultrapassaram os pontos de influência do vento solar e, após 20 mil anos, cruzarão a nuvem de Oort, um enxame de cometas e detritos gelados orbitando o Sol a uma distância de até 100 mil unidades astronômicas, ou seja, 100 mil vezes a distância do Sol à Terra. Esse será o destino final da jornada pelo Sistema Solar, e embora percam contato com as sondas até lá, elas ainda serão testemunhas silenciosas de fenômenos espaciais. Após 500 milhões de anos, as Voyager, juntamente com todo o Sistema Solar, farão uma revolução completa ao redor do centro da Via Láctea. Vocês sabem que tudo na galáxia gira em torno do centro, certo? Agora é impossível prever o que acontecerá na Terra até lá, mas no passado, nesse período de tempo, o supercontinente Pangeia se formou e colapsou. Os cientistas também presumiram que na órbita galáctica, as espaçonaves oscilarão para cima e para baixo. Ao mesmo tempo, a Voyager 1 oscilará mais dramaticamente que sua gêmea. De acordo com as suposições, a Voyager 1 viajará tão alto acima do disco principal da galáxia que verá estrelas com apenas metade da densidade que vemos da Terra. Além disso, a mesma diferença no movimento vertical também moldará as diferentes chances de sobrevivência de cada espaçonave. Sim, você ouviu certo, sobrevivência. O fato é que as vastas nuvens de poeira interestelar da Via Láctea são muito perigosas. A poeira colidirá com as Voyager a uma velocidade de alguns quilômetros por segundo. Mesmo um grão de poeira com apenas 1 milésimo de milímetro de diâmetro ainda deixará uma pequena cratera. Esses grãos atingirão continuamente o casco, o que pode lentamente desgastar a pele da espaçonave. Claro, a poeira não mudará a trajetória, mas a gravidade das nuvens da Via Láctea pode facilmente fazer isso. As nuvens têm tanta massa concentrada em um só lugar que podem lançar a espaçonave em novas órbitas, às vezes muito mais distantes, às vezes até mais profundamente em direção ao núcleo galáctico. Nesse sentido, a Voyager 1 está em maior risco. Suas oscilações verticais significam que a espaçonave passará mais tempo acima e abaixo do plano galáctico, onde as nuvens são mais densas. Mas apesar dos perigos potenciais, as Voyager provavelmente terão tempo para visitar outra estrela. A Voyager 1 se moverá para a constelação de Ophiuchus, e milhões de anos mais tarde, a sonda dirá oi para uma anã vermelha chamada Gliese 445, na constelação de Camelopardalis. Enquanto isso, a Voyager 2 alcançará a constelação de Sagitário e visitará uma estrela chamada Ross 248. Também pode ser que as Voyager vejam estrelas que ainda não nasceram. Mas por que devemos nos importar se as Voyager as encontrarão se não existirmos mais até lá? Na verdade, devemos nos importar, porque as sondas carregam uma carga valiosa destinada a civilizações distantes. 2 discos dourados com uma coleção de informações sobre a humanidade e nosso planeta natal.
Eles contêm fotos da Terra, sons de animais e pássaros, e palavras em vários idiomas. Também incluem a localização do nosso sistema solar em relação às estrelas pulsares e até instruções sobre como tocar o disco. Esta concepção, que à primeira vista pode parecer trivial, tem o potencial de ser o último testemunho da nossa existência. Os discos associados a esta ideia foram meticulosamente projetados para perdurar por bilhões de anos no espaço, assegurando que, mesmo após um longo período, possam servir como uma cápsula do tempo duradoura, preservando aspectos significativos da humanidade e da nossa civilização. Sob a camada de ouro, há uma cobertura protetora de alumínio e, abaixo dela, discos de cobre gravados. Para a proteção adicional dos discos, eles foram colocados nas Voyager, de modo que as gravações ficassem escondidas. Se os discos sobreviverem, durarão cerca de 5 bilhões de anos, não mais. Por quê? Porque após esse período, ocorrerá a grande colisão entre Andrômeda e a Via Láctea. O destino das Voyager depende das condições dessa fusão. Serão capazes de sobreviver? Se os dispositivos sobreviverem, poderão viver por trilhões de anos, tempo suficiente para entrar em um espaço genuinamente inexplorado. Nesse tempo, as estrelas esgotarão seu combustível e os processos de formação de estrelas no universo cessarão completamente. As Voyager vagarão por um universo que seria absolutamente irreconhecível para nós, povoado por buracos negros e os remanescentes de estrelas de nêutrons. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre essa incrível jornada das sondas Voyager pela vastidão do cosmos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Agora deixa eu te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição.